Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprendiz de Engenheira. Bom, no vídeo de hoje nós iremos abordar um assunto muito interessante, que são as fundações profundas. Quando falamos em fundação profunda, estamos falando daquela em que a sua cota de assentamento ou a sua profundidade, ela é 4 vezes maior que a sua menor dimensão. Então, a menor dimensão da minha fundação vezes 4 vai determinar aí qual que é a profundidade. Exemplo, suponhamos que a minha profundação tem uma base aí com menor dimensão de, sei lá, suponhamos que seja 2 metros. Então, a minha profundidade dela, né, a profundidade dessa fundação terá que ser necessariamente a 8 metros, tá bom? Quando falamos aí em fundação profunda, basicamente falamos em dois tipos dentro da engenharia civil, que são os tubulões, muito utilizado, né? Ele é um tipo de fundação profunda moldado em loco e ele pode ser tanto a céu aberto ou não, com ou sem escoramento, com ar comprimido e com revestimento de metal ou de concreto. Então, são características aí básicas aí dos nossos tubulões. E o outro tipo de fundação, que é o que nós iremos abordar hoje, são as estacas. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o cálculo de capacidade de cargas das nossas estacas. Mas, antes disso, eu quero trazer para vocês aqui 6 tipos de estacas muito comuns utilizados em obras. 3 delas são pré-fabricadas, que são as estacas de madeira, metálica e de concreto. E 3 delas são moldadas em loco, que são as estacas Frank, Strauss e hélice contínua. Antes eu quero deixar para vocês uma dica, um toque. Para definir, né, qual que é o tipo de estaca que melhor atende à condição, ou seja, a sua obra, a sua construção, 3 fatores são fundamentais, né? Dentre vários outros que você deve analisar, 3 são fundamentais. Esses vocês levam para a vida, que são o tipo de estrutura, se ela é pequeno, médio ou grande porte, a localização da obra, até porque você precisa saber qual que é o material de maior acessibilidade naquela região, né? E as condições do solo, se é um solo argiloso, arenoso, se é um solo saturado, né? Se é um solo com pedregulho, com pedras de matacões, enfim, o tipo de solo também é imprescindível na hora de escolher qual estaca que você vai utilizar. Quando falamos de estacas de madeira, resumidamente, ela, no caso, é um tipo de estaca, como eu informei, pré-moldada, né? Ela é pré-fabricada e ela pode ser utilizada em regiões secas e também em regiões alagadas, onde eu tenho ali o meu lençol freático aflorando. Nada impede. A única condição que eu preciso é que a minha estaca de madeira ela esteja totalmente imersa em áreas alagadas, né? Se eu tiver uma situação em que uma hora ela está imersa, outra não, vai acontecer que com o tempo a minha estaca vai apodrecer, então vai perder a resistência aí do meu material. Então é importante que ela esteja totalmente imersa para que não ocorra o apodrecimento do material. O outro modelo de estaca, né, que eu trouxe aqui para vocês, são as estacas metálicas. Elas também são estacas pré-fabricadas, né? E ela é constituída por perfis laminados ou soldados e se utiliza esse tipo de estaca precisamente, geralmente, assim, quando você está numa região em que você está trabalhando, por exemplo, com pedras de matacões ou pedregulho. Ao invés de eu usar uma estaca de madeira, por exemplo, eu vou optar por usar uma metálica, já que ela tem uma maior resistência quanto a isso. E esse tipo de estaca ele pode ser soldado na obra, caso eu necessite emendar uma na outra, ela tem essa vantagem. O outro modelo de estaca pré-fabricado que eu trouxe para vocês é a estaca de concreto, né? Essa estaca pré-moldada de concreto, ela pode ser tanto de concreto armado quanto de concreto protendido, né? E elas também têm essa característica de poder ser emendadas ou soldadas na obra, né, através dos seus anéis. Por quê? Suponhamos que eu preciso emendar uma estaca na outra na minha obra. Ela me dá essa liberdade. Então, ela tem essa vantagem, essa característica. Bom, falando das estacas moldadas em loco, eu trouxe a estaca Frank, né? Que ela é um tipo de estaca de fundação profunda cravada e moldada em loco, e a sua principal característica ali, que é o que caracteriza bem uma estaca Frank, é a formação do bulbo de tensão na sua ponta. No final da minha estaca, na ponta dela, eu vou ter ali esse bulbo de tensões, tá bom? E a estaca Strauss, que é a nossa segunda estaca moldada em loco,
Ela é uma estaca escavada, né? E na maioria das vezes ela dispensa o uso de armadura. Não é necessário eu colocar uma armadura. Eu posso trabalhar apenas com concreto simples. Então, uma característica da estaca Strauss. E por fim, a estaca hélice contínua, a sua principal característica aí é a introdução de um trado helicoidal. Esse trado, quando ele perfura o solo, né? Ele retorna trazendo ali, retirando o solo, né? Do local onde eu irei colocar a minha estaca, e o momento em que eu retiro o solo, simultâneo a isso, eu vou injetar o concreto. Então, ela permite a injeção simultânea do concreto assim que é retirado o meu solo, né, através do trado helicoidal, tá bom? Essa é a característica aí da nossa estaca de hélice contínua. Bom, galera, mas o que importa para a gente, né, como eu informei, é o nosso cálculo de capacidade de carga, né, que aí, no caso, a máxima que o nosso solo suporta. E é exatamente isso que nós iremos calcular aqui. Eu trouxe um exercício para vocês, para a gente trabalhar ele juntos. Deixa eu só abrir aqui para vocês, compartilhar com vocês o exercício. O exercício fala o seguinte: para o perfil geotécnico abaixo, calcular, segundo a OC Veloso, a carga admissível de uma estaca pré-moldada de 80 centímetros de diâmetro, cravada a 8 metros de profundidade. Bom, galera, a OC Veloso. O que é a OC Veloso? Quando nós vamos fazer, né, o cálculo da capacidade de carga, existem uma série de métodos que a gente pode utilizar para auxiliar nos cálculos. Um deles é o método empírico. E esse método, ele baseia-se, né, nas correlações e também na capacidade de carga pelo meio do NSPT do nosso solo, que é o índice de penetração do solo. E o AOC Veloso é um tipo, né, de método empírico, como o exercício solicitou, e nós iremos usar ele para nos auxiliar a determinar aí essa capacidade de carga. Bom, primeira coisa que nós temos que fazer, qualquer exercício, seja de fundações, seja de matérias de humanas, de exatos, enfim, qualquer exercício que vocês forem fazer, a primeira coisa que vocês vão determinar é separar os dados. Se for numa prova que vocês estiverem fazendo, passa um tracinho embaixo dos dados que te importam, anota no cantinho, enfim, melhor método para você. Nós vamos marcar aqui quais são as informações importantes para nós. Uma delas é o método de cálculo que nós vamos utilizar, né? Que é o AOC Veloso. Então, vou marcar aqui para vocês. Vou marcar de amarelinho. A segunda informação é o tipo de estaca, porque o tipo de estaca ela é importante para a gente, né? Na hora da gente fazer os nossos cálculos. Então, tipo de estaca. O diâmetro da nossa estaca, então nós já sabemos que se ela tem diâmetro, ela é uma estaca circular. Então, importante para a gente, já sabemos que é uma estaca circular. E a profundidade da nossa estaca, são dados que vão nos auxiliar aí na resolução desse exercício, tá bom? Os outros dados imprescindíveis aqui para a gente no caso, essa sondagem aqui, né? Esses dados da nossa sondagem aqui, né, que fala as profundidades, os tipos de solo a cada profundidade. Bom, a nossa estaca está a 8 metros de profundidade, então isso indica que a ponta da estaca está aqui, né, no 8º metro. Então aqui está a nossa ponta da estaca, tá bom, galera? E para auxiliar a gente nesse exercício, tem algumas tabelinhas que nós iremos utilizar. A primeira tabelinha é essa daqui, que vai determinar para a gente o F1 e o F2, de acordo com o tipo de estaca. E a segunda tabelinha são os valores dos nossos coeficientes, que é o K e o alfa, né? Que são dados aí que nós vamos utilizar na resolução. O K é o coeficiente de empuxo e o alfa é o coeficiente de aderência. Então, esses dois coeficientes determinados por essa tabelinha, de acordo com o tipo de solo, né? Onde que a gente está analisando. Bom, vou compartilhar com vocês aí, onde eu irei fazer a resolução do exercício. Bom, os dados nós já determinamos, né, quais são os dados do exercício. E o primeiro passo desse exercício aí vai ser o cálculo do nosso QP, que é a resistência de ponta. QP, resistência da ponta. E para determinar o QP, nós vamos adotar essa formulazinha aqui, ó,
que é a AP, que é a área da ponta, vezes o K, que a gente acabou de falar, que é o coeficiente de empuxo, né? Vezes N, que é o índice de penetração, é o nosso NSPT, dividido por F1, que é um valor tabelado, correto? Bom, com esses dados, né, nós vamos conseguir encontrar aí o nosso QP. Primeiro dado que nós vamos ter que achar aí vai ser a nossa área da ponta. A área da ponta vai ser determinada, como nós falamos no início, é uma estaca circular. Então, nós temos um diâmetro. E quando nós estamos trabalhando por circunferência, a área da circunferência é dada por π vezes d ao quadrado dividido por 4. O que é D? É o diâmetro da nossa circunferência. No caso aí, o diâmetro da circunferência é 0,8 metros quadrados. Então, nós iremos, no caso, 80 centímetros, né? Dividido por 100 dá 0,8 metros, desculpa. Então, nós vamos pegar π vezes 0,8 ao quadrado dividido por 4. E esse cálculo nos dará aí o valor da nossa área, né? Então, o valor da área nossa aí vai ser de 0,503 metros quadrados. Então, só para vocês entenderem, o meu D vale 80 centímetros, porém, eu transformei para metro, já que eu irei trabalhar com a unidade de metro durante o decorrer de todo o exercício. Ao transformar para metro, dividir por 100. E o K? Como que eu vou encontrar o K na nossa tabela? Vamos lá para a tabela? Bom, vamos começar, nós estamos trabalhando com a ponta, não é isso? Não é a resistência da ponta? A ponta não está aqui a 8 metros, não é isso? Qual que é o tipo de solo que eu tenho a 8 metros aqui da nossa sondagem? Não é uma areia argilosa? Então, se é uma areia argilosa, eu vou lá na minha tabela dos coeficientes e vou procurar por areia argilosa. Areia argilosa. Bom, aqui diz que o meu K para areia argilosa é igual a 0,6. Então, o K que eu vou adotar aí, né, para eu poder trabalhar, é igual a 0,6, tá bom? Então, 0,6 o quê? Meganewtons por metro quadrado. Só que eu vou trabalhar com quilonewton. Para me transformar de meganewton para quilonewton, basta eu multiplicar esse valor por 1000. 0,6 vezes 1000 é igual a 600 quilonewton por metro quadrado. Então, voltando lá para o nosso exercício, já encontramos o nosso primeiro dado, nosso primeiro coeficiente tabelado, né, que é o K. Então, o K, no caso aqui, de acordo com o nosso tipo de solo, vai ser igual a 0,6 meganewton por metro quadrado, né? E nós iremos trabalhar com quilonewton. Para trabalhar com quilonewton, como eu expliquei, nós iremos multiplicar esse valor por 1000. Então, deixa eu colocar um espaço aqui, vezes 1000, nós teremos aí 600 quilonewtons por metro quadrado, tá bom? Esse é o nosso K. O outro coeficiente que nós vamos precisar para esse exercício aqui é o N. Só que o outro coeficiente, não, desculpa, o outro dado. Só que o N é muito simples de encontrar ele, né, galera? O N, no caso, ele é dado por número de penetração, ele é o NSPT do nosso solo. Então, ele é dado pelo nosso perfil de sondagem, pela nossa sondagem mesmo. Então, esse dado já está informado para a gente aqui, ó, no próprio exercício. Não precisa nem de olharmos tabela, nem nada. É um dado já informado para a gente aqui no exercício. Basta a gente analisar, né, a sondagem que foi dada. Nós não estamos trabalhando na ponta, então na ponta o NSPT é igual a 16. Então o N que nós iremos utilizar para o cálculo lá, na ponta vai ser igual a 16. Então irei colocar aqui para vocês 16, é o nosso NSPT. E o último dado que nós precisamos aí é o valor do nosso F1. Como nós iremos encontrar F1? Lembra que eu falei que F1 também é tabelado? Então, nós iremos olhar a tabela. Só que agora é de acordo com o tipo de estaca, não é isso? Qual que é o tipo de estaca que nós estamos trabalhando mesmo? Vamos recordar? Vamos lá nos dados do exercício. E a gente já aproveita e já olha a tabelinha. Ó, é um
uma estaca pré-moldada. Então, nós vamos lá na tabelinha, né, onde nós olhamos o valor dos Fs, F1 e F2, e vamos olhar para a estaca pré-moldada. Para a estaca pré-moldada, o F1 é igual a 1,75. Então, já temos todos os dados que nós precisamos aí para resolver o nosso QP, correto? Então, F1 igual a 1,75. Então, vamos pegar a fórmula aqui, copiar ela aqui embaixo. Então, AP, a área da ponta, 0,503. K, tabelado, encontramos que K vale 600. N, é o nosso NSPT a 8 metros, já que nós estamos analisando a ponta, 16. F1, acabamos de determinar F1, né? 1,75. 1,75. Só resolver isso aqui e nós encontraremos, então, o nosso QP. Terminou o exercício? Não. O QP é só o primeiro passo. Nós precisamos encontrar o QP e o QF, que é a resistência do fuste, para a gente poder encontrar a nossa resistência total. E aí sim, nós conseguiremos determinar qual que é a resistência admissível aí, né? Qual que é, no caso, nossa carga admissível aí, tá bom? Então, o valor do nosso QP aqui vai ser igual a 2.759,31 quilonewtons. Então, 2.759,31 quilonewtons. É importante que vocês façam esse cálculo na calculadora aí para acompanhar, tá bom, galera? Então, resolvendo esse cálculo aqui, encontrei 2.759,31, tá bom? Vamos passar, então, para o nosso segundo passo aí, que é, como eu acabei de explicar, é o cálculo, né, do nosso QF, né, que é a nossa resistência de fuste. Deixa eu só colocar essa informação aqui embaixo. Bom, vamos lá. Para calcular o fuste é o quê? Deixa eu mostrar para vocês um desenho que eu coloquei aqui no exercício, para vocês entenderem o que é fuste e o que é ponta da estaca. A estaca ela é dividida em cabeça, fuste e ponta. Então, fuste é todo o nosso comprimento aqui mesmo da nossa estaca, né? Como é que eu vou explicar? Vai ser ao longo da profundidade aí da nossa estaca. Nós iremos analisar essa resistência ao longo da profundidade aí da nossa estaca, tá bom? Então, para isso, nós vamos ter que calcular metro a metro. Por que nós teremos que calcular metro a metro? Vamos voltar aqui para a fórmula. A fórmula do QF é dada por, no caso aqui tem um somatório aqui antes, tá, galera? Eu esqueci de colocar o somatório aqui antes, mas tem um somatório de alfa vezes K vezes N dividido por F2. O F2, ele é dado pelo tipo de estaca. Como nossa estaca é pré-moldada, eu vou olhar na tabelinha, o F2 vai ser aquele valor, não vai variar. Certo? O que vai variar aqui vai ser o N, que cada metro do meu solo eu tenho um índice de penetração diferente. O K, porque o K, ele varia de acordo com o tipo de solo. E o alfa, que também varia de acordo com o tipo de solo. Lá no perfil de sondagem que nós apresentamos, nós temos 3 tipos diferentes de solo. E nós temos que ver até a profundidade de 8 ali, qual desses solos, né, que eu terei que analisar para o cálculo do meu fuste, tá bom? E outro dado que eu preciso aqui vai ser o meu perímetro, né? Que vai ser uma vez só que eu precisar calcular, não vai variar, não é um valor variável, o perímetro aí da minha fundação. E também a profundidade. Vamos determinar esses dados que vai ser único logo, porque já fica resolvido. O primeiro deles é o F2. O F2 eu falei para vocês que é de acordo com o tipo de estaca. Nossa estaca ela é pré-moldada. Então, nós vamos lá naquela tabelinha dos Fs, lembra? F1 e F2? E nós vamos olhar qual que é, para esse tipo de estaca, o F2. A estaca pré-moldada, o F2 é 3,5. Então, o F2 nós já temos aí 3,5. Tá bom? O outro dado que nós precisamos determinar é o nosso perímetro, que é o que a gente chama de U. Como se calcula o perímetro no caso de uma circunferência? Simples e fácil. Π vezes o diâmetro. O diâmetro não é 80 centímetros, 0,8 metros? Então, vai ser π vezes 0,8, tá bom? E só para poder finalizar aqui nessa parte, para não poder passar para a resolução de novo, a profundidade. A profundidade foi dita aqui para a gente que é de 8 metros. Então, profundidade de 8 metros.
Então, voltando aqui para a resolução do exercício, nós teremos, então, um perímetro de π, né, vezes o nosso diâmetro. Deixa eu só copiar aqui. Então, vai ser π vezes, no caso, o diâmetro 0,8, correto? Então, π vezes 0,8. Então, desse modo, nós vamos dizer que o nosso perímetro, né, ele vai ser igual a 2,513 metros. 2,513 metros. Esse é o perímetro da nossa estaca. E a profundidade nós acabamos de ver que é 8 metros, tá bom? Então, 8 metros. Bom, o alfa, o K e o N vai variar. Então, a gente vai analisar metro a metro. São valores que variam. Então, deixa eu só pegar esse alfa aqui, tirar ele daqui, né? Porque ele tá mudando toda hora. K tabelado, alfa tabelado. Tá. Então, nós vamos trabalhar o quê? Esse pedaço aqui da fórmula, somente esse pedaço da fórmula para cada metro, já que esse pedaço, essa parte aqui da fórmula não vai variar, tá bom? Então, vamos anotar aqui. No caso do meu solo sendo areia, quanto que vai valer o meu K e quanto que vai valer o meu alfa? Vamos ver. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui onde estão as nossas fórmulas. Bom, eu vou analisar do primeiro ao 8º metro. Então, eu vou ter aqui 3 metros com solo areia. Depois eu vou ter mais 4 metros com areia silto-argilosa e 1 metro, que é o nosso último metro, 8º metro, na areia argilosa. Então, nós vamos ter que analisar esses 3 tipos de solo, né? Tanto o alfa quanto o K para esses 3 tipos de solo. Vamos pegar aqui primeiro para a areia, quando eu estiver trabalhando com areia. Quanto que vale o K? O K vale 1 meganewton e o alfa vale 1,4%. Tá bom? Então, vamos voltar lá para a resolução. O K, 1 meganewton, não é isso? 1 meganewton. Vamos já transformar ele para quilonewton? Não, vamos deixar assim para vocês verem, depois não tiverem dúvidas, né, de o que aconteceu no meio do caminho. O meganewton por metro quadrado. Vezes 1000, né? Então, aqui vai dar 1000 quilonewton por metro quadrado. E o alfa, 1,4%, né, galera? Só que a gente vai trabalhar com ele em decimal. Então, eu vou dividir por 100, né? Para poder eu trabalhar com um valor bonitinho ali em decimal. Então, isso aqui vai dar 0,014, tá bom? O nosso alfa. Bom, o F2, a gente já olhou lá em cima quanto ele vale. Não vale 3,5? Então, para todo mundo, F2 vai ser 3,5, dependente do tipo de solo. Isso não vai variar de acordo com o metro nem com o tipo de solo, tá bom? Então, para os 3 primeiros metros, essa vai ser a condição. Quem vai variar nos 3 primeiros metros? Apenas o N. Então, vamos substituir os valores aqui? Então, vamos lá. O alfa vale 0,014, 0,014. O K vale 1000, não é isso? O F2 vale 3,5. Então, vamos substituir logo nos 3 primeiros metros essa informação? Então, vamos lá. O K, 0,014. Desculpa, o alfa, né? E o N vale 1000. O K vale 1000. O N a gente ainda vai olhar o valor. Então, vamos substituindo aqui. E agora no terceiro metro. Alfa. K. E F2. Agora vamos olhar quanto vale o nosso N para o primeiro metro. E a gente já olha também para o segundo e para o terceiro, tá bom? Então vamos lá. Para o primeiro metro, N vale 9, não é isso? Então nós vamos colocar 9 lá no N do primeiro metro. Então 9. Para o segundo metro,
N vale 11. Então, vamos colocar 11. E para o terceiro metro, né, nosso N aí vale 12. Então, substituindo as informações aqui, nós vamos ter 11 no segundo metro, desculpa, e 12 no terceiro metro. Aí é só resolver, né, jogar na calculadora, encontrar os resultados aí. E já saberemos esses 3 metros, os 3 primeiros metros, qual que é o valor aí dessa primeira parte, né, do exercício. Deixa eu só substituir as informações aqui para vocês. Eu achei 36, 44, 48. Eu coloquei o quilonewton e eu apaguei o quilonewton. E aí, galera, vamos fazer isso agora para os outros próximos 4 metros, que é, no caso, agora é o solo areia silto-argilosa. Lembrando que o F2 vai valer 3,5, né? Que o F2 é de acordo com o tipo de estaca. Se é um tipo só de estaca que eu estou usando ali, então vai ser 3,5, né? Então, eu já vou até substituir o F2 para todo mundo aqui logo. Deixa eu substituir aqui. Eu já vou substituir também para o outro caso, que é aqui, ó. E já fica definido também o F2 para essa situação aqui. Bom, vamos olhar então para esse solo, né, areia silto-argilosa, quanto que vale o nosso K. Lembra que nós determinamos lá que nós teríamos os 3 primeiros solos na areia, no caso na areia, né? Os outros 4 seria na areia, nesse tipo de areia, que é a silto-argilosa, e o último seria o nosso 8º metro aí, né? Que estaria na areia argilosa, tá bom? Então vamos lá, galera. Areia silto-argilosa. Vamos para nossa tabelinha. Areia silto-argilosa tá aqui, deixa eu marcar para vocês. Areia silto-argilosa. Tá aqui. O K vale 0,7 meganewtons e o alfa vale 2,4%. Então, K, 7 meganewtons e alfa, 2,4%. Então, voltando para lá, vamos substituir os dados lá para a gente poder fazer os nossos cálculos, né? Então, o K, 0,7 meganewton, é aquela mesma história. Vamos transformar para quilonewton, multiplicando por 1000. Estou deixando a informação aqui para vocês, né, do que eu tirei da tabela, para depois vocês entenderem por que, né, que virou, por exemplo, aqui no caso, 700, tá bom? Então, vezes 1000. Vai dar 700 quilonewtons por metro quadrado, correto? E o alfa, né, 2,4%, não é isso? Então, 2,4%. E aí, lembra que eu falei que a gente tem que trabalhar com ele em decimal? Então, nós vamos ter aí 0,024, que é só dividir o valor por 100, né, galera? Então, 0,024. Aí, a única coisa que vai variar aqui vai ser os nossos N novamente. Então, eu vou substituir o K e os valores de K e os valores de alfa em todos os metros, né? E depois eu volto só substituindo os valores de N. Então, o alfa, desculpa, vai valer 0,024. O K700. Prontinho.
Agora vamos pegar os valores para N, né? Então vamos ver quais são os valores de N nessas 4 camadas de solo. Vamos lá. Bom, no primeiro aqui, né, que aqui é o nosso quarto metro, N vale 11. Então, primeiro nós temos N valendo 11 e o segundo aí, nossa quinta camada de solo, N vale 10. Então, vamos ter N11 e N10. Deixa eu só colocar aqui, anotar a informação aqui. No quarto, então, N vale 11. No quinto, N vale 10. Aí nós temos aí o sexto e o sétimo, né? O sexto, N vale 12 e o sétimo, N vale 14. Então, 12 e 14. Prontinho, galera. Agora que nós temos todas as informações, só jogar na calculadora e encontrar os resultados, né? Então, partir para o abraço. 52,8 quilonewtons. 48 quilonewtons. No sexto metro, aí nós vamos ter 57,6 quilonewtons. E no sétimo metro, né, nós vamos ter aí 67,2 quilonewtons. Agora, nós iremos fazer a nossa oitava e última camada. Só que ela tá no outro tipo de solo. Ela tá aqui na silto argilosa, na areia argilosa. Então, nós vamos lá na tabelinha novamente, vamos olhar quanto que vale, né, o nosso K e quanto que vale o nosso alfa. Como vocês podem ver, é um trabalho bastante repetitivo, acaba que a gente até já decora o passo aí, porque é basicamente poucas informações que vão mudar, né? Então, deixa eu só trocar a tela aqui para vocês. Bom, vamos lá. Voltando aqui para essa tela, nosso oitavo metro, né? Ele tá aqui na areia argilosa. De cara, nós já sabemos que o N vai valer 16. O N, então, vale 16, já anotando a informação, né, para já não passar desapercebido. E vamos ver, então, a areia argilosa, qual que é o valor do alfa e qual que é o valor do K. Lembrando, alfa vamos ver se vocês já sabem, se vocês já decoraram. Bom, alfa, né, galera, é o coeficiente de empuxo. Desculpa, é o coeficiente de aderência, errando aí. Alfa é o coeficiente de aderência e o K é o coeficiente de empuxo. Então, K, empuxo e alfa, aderência. Guardem isso para vocês, tá bom? Nós falamos que é uma areia argilosa, então o K vale 0,6 meganewton e o alfa vale 3%. Então, vamos voltar lá para a nossa telinha, né, da nossa resolução. Então, o K, nós definimos aí que vale 0,6 ou 600 meganewton, ou desculpa, ou 600 quilonewton por metro quadrado, 0,6 meganewton por metro, né? Ou 600 quilonewton por metro quadrado, e o alfa vale 3%, correto? Então, vamos lá. K, 0,6 meganewton por metro quadrado. Né? Vamos já transformar ele logo, então, aqui para o quilonewton, né? Que é o valor que a gente vai trabalhar. Então, vou colocar um espaço aqui. Vezes 1000. Então, vai ser igual a 600 quilonewtons por metro quadrado. E o alfa, aqui no caso, vai valer 3%, né? 3% é aquela mesma história, né, galera? Nós vamos dividir por 100 e vamos encontrar o valor em decimal. Então, 0,03, tá bom? Então, agora é só substituir e partir para o abraço. O N, lembra que eu falei que vale 16? Então, o N, 16, tá aqui, 16. O K, acabamos de terminar ali, vale 600. Então, vamos substituir o valor de K aqui, 600. E o alfa, né, vale 0,03. Então, calculou isso aqui, nós já vamos determinar o nosso oitavo e último metro. Eu encontrei 82,29 quilonewtons, tá bom? Então, agora,
só somar, fazer o somatório de todas essas, no caso, somatório de todas essas cargas que nós calculamos, né? Somatório de todos os metros. Aí, no caso, vamos pegar desde o primeiro ao oitavo metro, cada valor que nós encontramos para essa parte do dado aqui. No caso aí, nós vamos somar 36, mais 44, mais 48, mais 52, mais 48, mais 57,6, mais 67,2, que são cada metro aí, né? Mais o último aqui, que é 82,29. Aí, somando todo mundo aqui, eu encontrei... Deixa eu só pegar aqui para vocês. Deixa eu anotar os valores que eu tô somando, para depois, quando vocês forem fazer aí, né, vocês entenderem também. Vai que, né? Mais 48, mais 52,8, mais 48, mais 57,6, mais 67,2, mais 82,29. Então, esse somatório aqui vai ser igual a 435,89. Bom, agora eu vou jogar naquela fórmula lá no início. Lembra daquela fórmula que tem o perímetro e tudo mais? Porque aqui eu fiz só a parte, essa parte aqui, ó. Como eu expliquei para vocês, eu esqueci de colocar o somatório aqui, né? O símbolo de somatório aqui, não sei o que eu arrumei. Esqueci de colocar, mas é o somatório de todo mundo aqui, de cada metro, né? Vezes o perímetro, vezes o ΔZ, que é a profundidade. Então, vou pegar essa fórmula, deixa só eu copiar ela aqui, lá embaixo, trazer ela para cá, né? Para a gente conseguir visualizar melhor. Eu vou copiar ela até 2 vezes. Porque aí eu venho substituindo as informações. Bom, esse valor aqui nós já temos, que é 435,89, 435,89. O perímetro, lembra que nós calculamos o valor do perímetro, nosso U? Vamos voltar lá em cima. Aqui, ó. 2,513 metros e a profundidade foi dada para a gente de 8 metros, né? Que é o ΔZ. Então, 2,513 vezes a profundidade de 8 metros. 8 metros, tá bom? Então, resolvendo aqui, nós vamos ter a nossa resistência de fuste, né? Então, o nosso QF aqui vai ser igual a... Já tenho resolvido aqui, vai facilitar bastante a nossa vida. 8.763,13 quilonewton, né? Já facilita muito a nossa vida. Então, somando aqui o QP mais o QF. QF é o que nós acabamos de encontrar aqui, tá? É 8.000... Vou até colocar um pontinho aqui de milhar. 8.763,13 mais o QP que a gente encontrou lá em cima. Lembra do valor que nós encontramos de QP? Vamos recapitular? Então, vamos voltar lá no primeiro cálculo, né? Então, no primeiro cálculo, nós encontramos que o QP é igual a 2.759,31. Então, é esse o valor que nós vamos somar ali com o QF. Então, esse, galera, é o nosso terceiro passo, cálculo do QR, tá bom? Ele é o terceiro passo, tá? Estamos a um passo de terminar o exercício. Resolvendo isso aqui, encontrei que o meu QR vale 11.522,44 quilonewtons, tá bom? É simplesmente uma soma mesmo. E aí, como que eu vou encontrar o meu Q admissível? Vocês podem escrever que é ADM ou colocar uma barrinha em cima, tá? Dá também. Como que eu vou encontrar o que é admissível? Através dessa fórmula. O que é admissível, ele tem que ser sempre menor ou igual a meio, né, de QR. Gente, isso aqui é a aplicação de um coeficiente de segurança, que nós devemos trabalhar com coeficiente de segurança, entendeu? Porque a gente vai calcular, mas devemos aplicar um coeficiente, uma segurança ali, né, no nosso cálculo, né, como a gente sabe, né, ninguém vai, tipo assim, se nós informar que a obra resiste X valor, ninguém vai respeitar. Tem sempre aquele ou aquela, né, que sempre vai querer
sabendo que é programado para aquilo, vai querer colocar carga a mais. Então, é melhor prevenir, e para isso existe aí o coeficiente de segurança, que nós usamos tanto em cálculo de fundações, cálculo de estruturas, né? Quando a gente vai calcular, por exemplo, vigas, pilares, né? Quando a gente vai calcular a resistência de um determinado material, tudo isso a gente tem que aplicar o nosso coeficiente de segurança. Esse aqui é o cálculo que a gente aplica, né? O coeficiente de segurança. Então, a tensão admissível, desculpa, a resistência admissível, ela tem que ser menor ou igual à metade da resistência calculada. Nós não calculamos ali que o QR é igual a 11.522,44, então vai ser meio disso aqui, tá bom? Um cálculo bastante simples, como vocês podem ver, o passo a passo é muito tranquilo, tá bom? Então, deixa eu só pegar essa parte aqui. O QR admissível vai ser menor ou igual a 5.761,22 kN. Essa seria a nossa resposta final, tá bom? É a resposta final desse exercício. Caso, né, espero que tenha auxiliado vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, tá bom? É um passo a passo bastante simples, né? Esse é um dos métodos que se utiliza para o cálculo aí da capacidade de carga das nossas estacas, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, espero que consiga clarear, né, as ideias de vocês na hora de resolver o exercício. Lembrando que toda e qualquer regrinha, né, macetinho que a gente pega, né, na resolução ali do exercício para aplicar na frente essas fórmulas é fundamental, tá bom? No mais, muito obrigado. Lembre-se, caso esse conteúdo tenha auxiliado você de alguma maneira, não deixe de se inscrever, né, clicar em gostei, enfim, todo aquele processo que vocês já sabem do YouTube. No mais, eu agradeço a atenção de todos. Obrigada.